para nós fazermos a leitura João capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Portanto, tudo que vai tomar lugar daqui para frente foi contextualizado por essa expressão, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O contexto desse texto é o amor que Jesus tinha pelos seus discípulos. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, entenderás depois. Disse-lhe Pedro: Jesus, eu e as minhas anotações que vão subindo para cima da Bíblia. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Pai, após a leitura de sua palavra, nós oramos para que dons de ensinar, habilidades celestiais, nos sejam concedidas para a tua glória e para a edificação do povo do Senhor nesse lugar. Clamamos, ó Deus, para que essa expressão viva do reino de Deus, através dessa graça concedida aos seus servos numa comunidade, possam, Senhor meu Deus, nos alcançar nesta manhã, e que nós sejamos todos nós, envolvidos por essa gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Um texto bastante conhecido, quando Jesus lava os pés dos discípulos e vai implantar no meio da comunidade recém-inaugurada de discípulos de Cristo, ele vai colocar o fundamento do serviço e a importância de nós termos um coração abertos para servirmos uns aos outros. Essa, de fato, é uma lição extremamente importante e serve, meus irmãos, não somente para nos formar como cristãos, mas para também nos exortarmos no sentido do que é verdadeiramente um cristão, um homem, uma mulher transformado, transformada pelo Evangelho dentro da comunidade. Nós todos conhecemos e sabemos de
inúmeros casos problemáticos que vão tomando lugar dentro da comunidade à medida que nós avançamos até a volta de Jesus. São problemas, rixas e problemas que vão sendo criados, problemas de relacionamento, porque um é assim, o outro é assado, um imagina a vida de uma maneira, o outro imagina a vida de outra maneira. Por isso Deus nos concedeu esse sagrado manual. Se o seguirmos, se tivermos uma vida verdadeiramente visitada pela palavra de Deus e razoavelmente transformada a cada dia, razoavelmente, porque esse trabalho de transformação, ele não é feito num momento, ele é feito ao longo da vida e também é um trabalho de solidariedade. Em outras palavras, Deus se volta a você, te ensina as sagradas letras do Evangelho e você responde ao ensino bíblico conforme o seu entendimento. Por isso a igreja tem todo esse cuidado de não somente pregar a palavra, ensinar a sua membresia a palavra do Evangelho, mas também de usar esse ferramental tecnológico que pode ajudar muito no ensino das Escrituras, quando coloca o seu povo não somente diante do texto lido, mas diante do texto, diante de imagens que estão à frente dos seus olhos, para que a palavra seja cuidadosamente plantada no coração das pessoas e elas possam crescer. Mas eu venho ao longo desses 40 anos últimos da minha vida, trabalhando como pastor, ensinando as Escrituras Sagradas em classes menores, em classes maiores, na tentativa de ver o povo de Deus sendo aperfeiçoado na fé. A Bíblia diz que a perfeição não é um estado que você alcança enquanto ser humano vivendo ainda como homem sobre a terra, mas o processo de aperfeiçoamento inicia na sua vida quando você se converte a Jesus Cristo. Espera-se que de uma pessoa convertida, que ela mostre frutos dessa conversão, os frutos do arrependimento. E nós estamos hoje diante de um texto que nos revela o principal de todos os frutos de uma vida verdadeiramente afetada pelo Evangelho. E que fruto é esse, pastor? É o serviço aberto aos seus irmãos, movido por amor. Nós, às vezes, dentro do reino de Deus, acreditamos que possuímos uma série de dons para podermos, às vezes, fazer algumas tarefas que nós imaginamos ser muito simples, mas o texto nos coloca diante do Criador dos céus e da terra, se curvando aos pés dos seus discípulos, lavando os seus pés, meus queridos irmãos, e os servindo, mostrando ser o mínimo no meio deles, reduzindo-se ao mínimo no meio deles, para poder lavar os pés dos discípulos. Alguns de nós talvez imagine que pelo tempo que servimos a Deus, reunimos condições de fazer muita coisa dentro do reino de Deus e dentro desse limite, digamos, das fronteiras do reino. E imaginamos, não, eu deixo esse trabalho simples, que é o de abrir a porta, dar o bom dia, dar o boa noite,
receber com um abraço, receber com um sorriso e fazer todo esse trabalho introdutório na igreja para pessoas, entre aspas, menos qualificadas, quando na verdade tudo que esses irmãos queridos, nossos diáconos, que são os servos mor da congregação, os obreiros que suportam o trabalho da igreja, introduzindo o povo na casa de Deus, recebendo com um sorriso, um abraço, ajudando-nos a recolher ofertas, todos esses irmãos estão prestando um serviço de amor à comunidade. E existe, obviamente, o Evangelho exige de nós que nós sejamos gente mais parecida com Jesus. E o ato de Jesus me toca muito profundamente quando ele, o Criador e Senhor e Mestre, e de fato ele era, assumiu uma forma, serviu e lavou os pés de todos os seus discípulos, incluindo Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Portanto, uma das coisas a mais cansativa, essa frase e esse pensamento não é meu, mas eu concordo em gênero, número e grau com ele. A mais cansativa de todas as tarefas que existe dentro do contexto da vida humana e especificamente no espectro pastoral, é a de tentar ensinar o Evangelho para quem ainda não nasceu de novo. A gente tenta vestir uma roupa que não é do tamanho adequado da pessoa, até que você nasça de novo. A glória do Evangelho parece que estará soando aos seus ouvidos como loucura. Foi dessa maneira que Paulo escreveu aos Coríntios, disse que para aqueles que se perdem, a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus nos lábios de Jesus para nós, é uma loucura. Como parece ser louco a gente curvado aos pés de toda a nossa comunidade, lavando os seus pés e enxugando com uma toalha. A verdade é que até que a gente nasça de novo, a gente não entende muito bem o que a conversão gera na gente. Eu vou tentar esclarecer a você o que a conversão gera na gente. Mas, de uma forma geral, o cristianismo é a fé que, para se desfrutar, a pessoa precisa se converter. Até se converter, todas as orientações da palavra de Deus são loucura, como por exemplo, se alguém lhe ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Não se exima daquele que quer lhe pedir emprestado, dá a quem te pede. São orientações de Jesus muito objetivas no Evangelho e que para nós é uma autêntica loucura, até o dia em que nós contemplamos a glória de Deus refletida na face do Salvador e nos convertemos. Até o dia em que nós olhamos no espelho e contemplamos o fato de que nós estamos fazendo uma jornada kamikaze, uma jornada para os braços da morte, e paramos, ouvimos a proclamação da cruz, ouvimos a proclamação de que o Cordeiro de Deus foi imolado por nós na cruz do Calvário, e recebemos a Cristo como o Senhor de nossas vidas e o Salvador de nossas almas. Dali para frente parece que algo inexplicavelmente divino, inexplicavelmente glorioso começa a operar em nós, fazendo-nos sentir uma
apreço maior ao matrimônio, por exemplo, à família, aos filhos, à esposa. Tudo isso é consequência de um genuíno arrependimento e de uma conversão real nas nossas vidas. A ideia não é nós virmos para a igreja e ganharmos uma lista de palavras novas para usar, tais como está amarrado, abençoado de Deus, a paz do Senhor. A ideia não é essa. A ideia não é mudar o nosso vocabulário e o nosso jeito de se cumprimentar e se ver. Na verdade, a ideia é de haver na vida daquele ser humano uma transformação inexplicavelmente do ponto de vista humano. A conversão não é uma adesão religiosa. Nós não somos adeptos. Adeptos são os torcedores de futebol que torcem por uma agremiação desportiva. Esses são os adeptos. Nós não. Nós somos o povo de Deus, o povo de Cristo, aquele cuja natureza foi afetada pelo Evangelho, pela mensagem e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito mais do que uma simples decisão religiosa. Grande parte da resistência, por exemplo, que você encontra à santificação e outras abordagens das Escrituras, como esta, de João capítulo 13, de estarmos prontos a nos quedarmos aos pés da nossa comunidade para servi-la. Eu aqui na igreja não sou só o pregador, eu não sou só aquele que funciona na proclamação pública da palavra. Eu sou o que paga a conta. Já funcionei muito como office boy aqui na igreja, indo a todo canto, pagar boletos quando a gente tinha que sair de casa para fazer esse trabalho e não mais pela internet. Já fui mestre de obras, construtor, mesmo não sabendo fazer, mas descobrindo e aprendendo com esses profissionais práticos da construção civil, com pedreiros, servente de pedreiro, como montadores de estruturas metálicas, como fazer isso, porque de repente me achei no meio de uma comunidade onde nós precisávamos de um endereço. E aí, eu que nunca chapei massa na minha vida, chapei massa pela primeira vez aqui na igreja. Aliás, tem massa que eu chapei e a Lourdes, juntamente comigo, chapou também. No púlpito aqui da igreja, no lugar onde eu subiria para levar a mensagem de Jesus. Sou aquele que se preocupa com o funcionamento, com o que vai acontecer e o que não vai acontecer, se a igreja será preparada para receber os irmãos no domingo pelas carinhosas mãos do diácono Ângelo e agora, muitas das vezes, socorrido pelo diácono José. Há um serviço prestado à comunidade, acontecendo nos bastidores da igreja, que muitas das vezes nós não percebemos, mas isso tudo é feito com alegria no coração, porque há no coração do crente convertido um único desejo, é o desejo de ser transformado à imagem de seu Filho Jesus. E Jesus foi um servo por excelência, serviu com todos os dons que nós podemos imaginar, e ainda mais ele serviu com essa diaconia especial, lavando os pés dos seus próprios discípulos.
Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que até nos convertermos, nós não vamos entender isso, nós vamos entender a vida dentro das categorias de mais importante e menos importante. Foi por isso que Pedro disse para Jesus: não me lavarás os pés a mim, porque ele julgava que aquela tarefa, aquela atitude, aquela postura que Jesus estava tomando, meus amados irmãos, era uma postura muito abaixo de quem ele verdadeiramente era, porque quem fazia esse trabalho nas casas, nos tempos bíblicos, há 2000 anos atrás, era o escravo, o menor de todos os escravos, é quem lavava os pés aos visitantes. Mas quando eu digo que nós só conseguiremos entender determinados elementos do Evangelho até que nos convertamos de fato, e que conversão é exatamente esse desenvolvimento da imagem de Jesus, é que a cada domingo na igreja, o Espírito Santo ministra-nos, ensina-nos para nos tornar mais parecidos com Jesus. Aqui não existe isso aqui, igreja não é um show de talentos. Longe de mim querer expor qualquer talento pessoal, porque sempre antes de subir ao púlpito da igreja, eu me submeto ao Espírito Santo, dizendo que sejam os teus dons, que seja a tua habilidade, que seja a tua graça, operando ali na minha fragilidade humana, na minha constituição humana. O apóstolo Paulo, fazendo uma referência à conversão, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Em outras palavras, todo aquele que é conhecido por Deus foi predestinado para entrar nesse processo glorioso, porque isso é um processo glorioso, se parecer com Jesus, de modo que as suas escolhas, suas posturas, seu jeito de pensar, sua maneira de processar a vida, fosse exatamente da mesma maneira que Jesus Cristo o faz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30 de Romanos 8 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ter recebido esse supremo chamado da graça, você estava caminhando no seu caminho de perdição, e de repente, como aconteceu com Paulo a caminho de Damasco, Jesus interrompeu a sua trajetória, entrou na sua vida, mudou seu coração, mudou a sua mente, mudou a sua compreensão do universo, e você se viu de repente dentro de uma igreja. Você se viu de repente nos bancos de uma comunidade cristã, se submetendo a um processo de discipulado, se submetendo a um processo onde a cada domingo ou a cada encontro o Senhor vai transformando você num discípulo mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. A principal chave do Evangelho, irmãos, é que nós fomos salvos para que na vivência da fé nos pareçamos mais com Jesus e menos com Adão. A ideia é que você se confunda com Jesus, e aliás foi por isso que lá em Antioquia os primeiros discípulos foram chamados de cristãos, porque eles eram semelhantes a Cristo,
eles se confundiam na multidão com Jesus. Então, o grande processo da ação modelar do Espírito Santo na igreja é o de formar em você a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no texto citado nessa manhã, como o texto central da nossa meditação, vai nos transformar em servos absolutos. E servos absolutos não significa que você escolhe uma tarefa mais ou menos digna, afinal, com o seu perfil. Essa não é a ideia do Evangelho. Isso está muito mais perto da queda do homem, do orgulho, da vaidade e de outros sentimentos que vão, em algum momento, nos importunando no caminho da vida, no caminho da fé. Todo o ensino de Jesus fala dessa nova vida. É por causa disso que temos tantos conflitos, porque é como se tentássemos vestir alguém com uma roupa fora do seu tamanho. É como se tentássemos, de alguma forma, levar as pessoas a manifestar algo a respeito do qual elas não têm poder para o fazer. É certo, ser cristão é algo muito difícil, porque é impossível para o homem transformar outro homem. É impossível que eu transforme você, que leve você para uma salinha especial aqui da igreja e que você saia de lá perfeitamente dentro dos trajes cristãos. Eu gosto de assistir um programa que dá no canal Discovery sobre pesos mortais. Pessoas que eu jamais imaginei que um ser humano podia pesar 370 quilos, ou jamais imaginaria que um ser humano pudesse chegar perto dos 400 quilos. E eu vejo a dificuldade daqueles obesos mórbidos que estão morrendo por conta da sua obesidade, submeter-se ao tratamento que o médico lhe dá. Uma dieta apertada de 1.500 calorias, e eu não consigo. Eles sonham com rosquinhas, sonham com todo gênero de comida engordativa, e aí são pessoas que estão desfrutando de um peso perigoso. A verdade é que eu não posso levar você para essa imaginária salinha aqui da igreja e lhe vestir um manequim que não caiba em você, que não esteja de acordo com o seu tamanho. Assim, na igreja, nós vamos vivendo, muitas das vezes, algumas tensões que é, até certo ponto, esperada. Mas, de outra forma, é chocante para nós vermos as nossas dificuldades no campo da tolerância, no campo do amor, no campo do entendimento, que é necessário que os pés dos discípulos sejam lavados, e nessa altura quem lava não é Pedro, quem lava não é o traidor. Judas Iscariotes merecia lavar o pé de todo mundo ali, afinal ele era um traidor. Não, mas não é Judas Iscariotes quem vai lavar, é Jesus quem lava os pés do traidor. Essa passagem é sempre usada pelo Espírito Santo ao longo da minha carreira cristã para calibrar o meu andar no caminho de Jesus. Sabe, irmãos, o ensino do Evangelho, todo ele, é tremendamente desafiador.
mas nós só vamos de fato nos encontrarmos alegres no serviço de Cristo quando formos verdadeiramente convertidos, quando nós podemos dizer que Ele nos chamou, nos predestinou, nos justificou e estamos no caminho de sermos glorificados, de modo que aquele velho homem não existe. Na igreja tem até uma cerimônia para lembrar aos irmãos sobre esta morte do velho homem, que é o batismo nas águas. Para que todos nós saibamos, tenhamos na nossa vida pessoal e tenhamos também na nossa expectativa comunitária isso bem claro diante dos nossos olhos, que nós fomos salvos para Jesus, nós não fomos salvos para nós mesmos, nós não fomos salvos para as nossas expectativas. Eu dou graças a Deus por ter ouvido a mensagem do Evangelho. Bendito foram os lábios dos que me anunciaram as boas novas. Primeiramente o meu avô, instrumentalizado pelo Espírito Santo, que me deu uma Bíblia quando eu fiz 16 anos de idade, comecei a ler a Bíblia. Acanhadamente aos 16 anos, e depois um amigo meu de escola, que dividia comigo o espaço ali da carteira escolar, me convidou para atender a um culto na sua igreja, e aquele foi o dia em que Jesus me transformou, mas me transformou absolutamente e inteiramente. Foi o dia em que eu morri para mim mesmo, foi o dia em que eu olhei para Jesus, e que passei a servi-lo e a andar com Ele todo o tempo da minha vida. O ensino do Evangelho é transformador. O ensino do Evangelho toca a todos os segmentos da nossa vida. A conversão é, na verdade, o grande agente da transformação de casamentos, famílias, indivíduos e igrejas. Eu estou aconselhando o Nicolas e a Brenda, que no dia 7 de abril vão se casar. 2 jovens da nossa igreja. Ela chegou aqui ainda muito cedo, bebezinha. Ele já chegou mais adolescente na igreja e vão se casar. E a minha primeira frase para eles foi a seguinte: olha, não existe segredos, não existe ensinos secretos a que um casal tenha que aprender para que o seu casamento realmente funcione. Não, pastor, não. Tudo que um casal precisa para que seu relacionamento verdadeiramente funcione é que sejam convertidos. E que ousem colocar o Evangelho na prática. Ousem praticar o Evangelho. A ideia de nós acharmos que tem algum segredo foi plantado depois da psicanálise, onde hoje existem terapeutas para cuidar exclusivamente de famílias disfuncionais, de casamentos viciados e coisas parecidas. Mas eu corajosamente declaro aos meus irmãos que a transformação que nós esperamos para a nossa vida, nossa casa, nossa família, está na conversão plena e absoluta. Já não sou eu mais quem vive, agora é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, eu vivo para a glória do Filho de Deus, que a si mesmo se humilhou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Palavras que eu estou plagiando do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Em João capítulo 13, dos versos 1 ao 11,
que esse é o tom maior da comunidade cristã. Se você quiser, talvez, a resposta do que uma igreja precisa para viver absolutamente como igreja, dentro dos espectros da vontade de Deus, é João capítulo 13, versos de 1 ao 20, eu aconselharia depois os irmãos a lerem o resto da passagem, que vai terminar lá no versículo 20. O tom maior de uma comunidade cristã é se ela está disposta ao serviço absoluto. E o serviço absoluto é estar absolutamente rendido a Jesus. Uma vez que você é de Jesus, obviamente que as características de Cristo começarão a surgir na sua vida. E o que mais me toca o coração é saber que tudo isso que acontece nesse espaço, nesse recorte bíblico dos versos 1 a 11, de Jesus lavando os pés dos discípulos, começa com a seguinte expressão: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que nos leva ao serviço é o amor comunitário, é o amor que nós temos à comunidade, às famílias, às crianças, aos jovens, a todos aqueles que compartilham conosco desse espaço de adoração. Esse é o versículo que eu acabei de ler, está aí, para que você possa lê-lo e para que eu possa iluminá-lo diante dos seus olhos, para entender que o lava-pés teve como contexto o amor que Jesus tinha pelos seus discípulos, e amou-os até ao fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Serviço é uma questão de amor. Você ama? Você ama, seu coração logo se abre ao serviço cristão. Imediatamente, como é bom às vezes poder contar com alguns irmãos nos eventos da comunidade, nos eventos da igreja. Que coisa legal é você ver um retiro acontecendo, ou um encontro de casais acontecendo na casa de Deus, lá em cima, e você encontra uma série de pessoas conectadas com o serviço. Quando tivemos o nosso primeiro encontro de casais lá na casa de retiros, não nesse ano de 2022, mas de 2021, eu vi os irmãos que serviam as mesas, eu vi os irmãos que serviam as mesas varrendo o salão do refeitório. Além disso, eu vi os irmãos pendurados no telhado, limpando o telhado. Eu vi os irmãos limpando as calhas. E eu observei aquilo e o meu coração se comoveu fortemente. E eu me cansei tanto naquele retiro, que eu disse para mim mesmo: não, eu não vou ficar mais engajado nesse programa de ensino no encontro de casais, ensinando desde de manhã até a noite, sem parar, 7 mensagens consecutivas. Poxa, queimei a língua. Esse ano eu fiz outra vez, porque nós somos vencidos pelo desejo de servir, e a pregação é um serviço prestado à comunidade. A pregação não é um destaque de uma joia da congregação, vamos dar um destaque para ele, para pregar. Não. À medida que por isso a Bíblia diz que os espaços de liderança da igreja não podem ser ocupados por neófitos.
porque você vai ter que compreender o que é a pregação. O profeta Isaías, falando da sua pregação como profeta, chamou de fardo da profecia. Pregar é dormir e acordar com um fardo sobre a sua vida. A palavra que o Espírito coloca em seu coração, a vontade que você tem de servir ao corpo de Cristo, de estar envolvido com a obra de Deus, de estar envolvido com a causa do Senhor, é tão grande que você é vencido, às vezes, pelas próprias decisões que você jura tomar. Todo o conteúdo dessa passagem trata-se de uma demonstração genuína de amor ao próximo, o que depreendemos que, se de fato amamos, não nos negaremos a servir em que posição for. A posição de menor de todos os escravos coube a Jesus desfrutar naquele dia. Menor de todos os escravos, aquele escravo que estava na casa e não sabia fazer nada. Não poderia usá-lo na cozinha, não poderia usá-lo do lado de fora, na plantação, e a única coisa que ele podia fazer e que sabia fazer era lavar os pés das pessoas. Então, ele só ia fazer aquilo. Jesus assume essa postura gloriosa para nos ensinar essa enorme revelação. E por que enorme? Porque são estes mesmos discípulos que estavam discutindo certa vez sobre qual deles era o maior, lembra? Estavam conversando, qual dentre nós é o maior? E o maior é aquele que se curva mais, o maior é aquele que se adequa mais ao serviço. É uma bênção quando uma igreja de repente acorda para o fato do serviço ao Senhor, e não somente desse serviço que eu digo da ordem comum do dia, mas o serviço espiritual, o serviço da intercessão, como faziam os sacerdotes no Velho Testamento, o serviço da proclamação, levando o Evangelho de Jesus, preocupado com o desenvolvimento do reino de Deus e com o próprio desenvolvimento da igreja local. O serviço de fechar os ouvidos e o coração para comentários impróprios que muitas vezes são feitas por gente que a gente não conseguiu ainda colocar a roupa do tamanho certo, e sobra, meus queridos, ou sobra pano de todos os lados, ou sobra pelanca de todos os lados, de maneira que a gente não consegue colocar a vestimenta do Evangelho, não consegue colocar a vestimenta do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão. Diz que tudo isso aconteceu durante a ceia. Durante a ceia. A ceia não é só um privilégio dos discípulos, mas a ceia é também um quadro revelador. Deus usa a ceia para revelar corações, para trazer corações diante dos seus olhos, e diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, não há ninguém que verdadeiramente tome com consciência a ceia do Senhor e depois empreste seus lábios para a destruição da comunidade. Isso não é um trabalho apenas carnal, mas isso é uma situação espiritual séria, porque durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão,
que traísse a Jesus. E ali na ceia, o traidor é indicado quando Jesus dá a porção do pão molhado no vinho para ele. Então, quando a gente se aproximar da ceia, a gente deve ter um coração verdadeiramente forjado pelo Evangelho. Caso contrário, nós acabaremos sendo revelados mais cedo ou mais tarde. Nosso coração se descobrirá diante dos olhos do Senhor e de todos os seus santos. Durante a ceia, Judas Iscariotes, depois que Jesus lavou os seus pés, depois que Jesus lhe deu a porção do bocado molhado no vinho, o pão molhado no vinho, aquilo era um ato de honra do convidado, apontando para ele como convidado mais honrado naquele momento da ceia. E ele então traiu Jesus. Seu coração traidor foi revelado durante a ceia. E há duas ideias claras aqui. A primeira é para que nós não sejamos seletivos no amor, como Jesus não foi com Judas. O fato de que alguém fez alguma coisa, alguém tropeçou em algum momento da sua trajetória na fé, ou está fora da igreja, isso aí é uma postura muito comum de crentes em comunidades cristãs. A pessoa se desviou da fé e aí em encontros casuais, no supermercado, no bairro, na padaria, no balcão do açougue, a pessoa finge que não vê. Mas espera aí, não foi assim que Jesus tratou Judas Iscariotes no sagrado banquete da ceia. Não, deixe que ele saiba que você o viu, deixa que ele saiba que você ainda nutre amor por ele, e agora mais ainda, por estar fora da comunidade, você quer atraí-lo para dentro da comunidade outra vez. Inunde-o com seu amor, com a sua graça, inunde-o com a sua palavra de consideração. Então, a primeira perspectiva desse texto é olhá-lo a partir de Jesus. Não seja seletivo no amor. E a segunda é a partir da perspectiva de Judas Iscariotes, que nosso coração sempre se revela diante da ceia, diante da mesa do Senhor, nosso coração se revela, nosso coração se mostra, nós acabamos por demonstrar quem nós realmente somos. Em João 13:3, o versículo 3, disse: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Imagine, tudo confiara às suas mãos. E onde ele estava? Ajoelhado, lavando os pés dos seus discípulos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Diz o versículo 3, o Pai tudo confiara às suas mãos, e o que ele desejou fazer foi estar na presença dos seus discípulos, servindo aos sagrados propósitos de Deus. Mesmo assim, ele escolheu servir, mesmo sabendo que o Pai havia colocado tudo em suas mãos, ele escolheu servir, lavando os pés dos seus discípulos. Os irmãos estão dispostos a lançar a mão da toalha e do cântaro, lavar os pés da comunidade? O serviço cristão não altera a nossa identidade. Se você acha que ao fazer alguma coisa, quer seja na igreja, ou em algum movimento da igreja, ou estar engajado em algum grupo de ministério da igreja, vai alterar a sua identidade, não altera nem para o bem, nem para o mal.
não alterou a identidade de Jesus, que continuou sendo o Filho de Deus, a quem o Pai lhe havia confiado todas as coisas nos céus e na terra, e não alterou o estado também de Judas Iscariotes, que naquele momento foi entregar Jesus e traí-lo. Ninguém é diminuído pelo serviço. Ninguém. Nem eu, nem os irmãos, ninguém. Aliás, eu encaro a pregação como um ato de serviço, como se eu estivesse lavando os pés dos irmãos com a água fresca da palavra de Deus. Límpida, água transparente, pura, de uma fonte inegavelmente divina, lavando os pés dos meus amados irmãos. A ideia de Jesus aqui era ensinar aos seus discípulos que o serviço é um ato generoso de amor e que no reino de Deus todos deveriam encontrar um jeito de servir seus irmãos. Só isso. Um jeito de servir os irmãos. Encontre um jeito de você servir a comunidade. Nós servimos com os nossos dízimos e ofertas, mantendo viva a comunidade com essa porta aberta. E uma coisa que eu gostaria que os irmãos refletissem, por exemplo, é se a igreja sobreviveria se tudo que tomasse lugar na igreja dependesse da sua postura. A igreja faria os encontros de casais, a igreja teria os retiros de juventude, a igreja teria os encontros e outros acontecimentos que tomam lugar na igreja, se dependesse de gente como você. Olha para dentro do seu coração, você é um suportador de tudo aquilo que acontece na comunidade, você serve aos propósitos de Deus para a sua igreja local. Os versos 4 e 5 dizem: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. É muito interessante essa parte do texto, me dá uma ideia de que Jesus tira a sua túnica. Tirou a vestimenta de cima, ele tira a sua túnica e se veste de uma toalha como se ele estivesse vestido para o serviço de um escravo. Portanto, o impacto não foi só do ato, foi o impacto visual que os discípulos tiveram de Jesus naquele dia. O viram como um autêntico escravo do seu colégio discipular, lavando os pés de cada um deles com a água fresca e limpando-os para esse momento. Jesus disse: aqueles que estão mais limpos não precisam lavar senão os pés, quando o apóstolo Pedro sugeriu: lava a minha cabeça, as mãos e o corpo inteiro. Jesus foi da contemplação ao serviço, da ceia à toalha. Todos nós devemos fazer este caminho no reino de Deus. Feche a boca, descruze os braços e sirva. Há sempre uma recompensa ao serviço cristão. Sempre uma recompensa que a gente muitas das vezes não consegue entender. Consuma com essa consciência de serviço. Você bebeu a água, coloque o copo na lixeira. Você lavou as mãos, usou do sabonete líquido, enxugou as mãos na toalha de papel, coloque no cesto do lixo. Preze, defenda a comunidade, defenda os processos de serviço dentro da igreja. Isso é de fundamentalíssima importância. Mas quem entende isso, pastor? O convertido, o transformado. Até que você seja transformado,
você não consegue sair do estado de contemplação. Jesus foi da contemplação ao serviço, da ceia à toalha. E isso ele fez na autoridade de Filho de Deus. Que ensino! Nós chamamos isso de a cultura do reino, ou a cultura do evangelho. É essa cultura do serviço, essa norma celestial que envolve todos os que creram no evangelho e os amarra dentro de uma comunidade local. Isso é evangelho na sua mais profunda e gloriosa revelação. Evangelho de Jesus. O serviço amoroso, queridos, é que nos torna parecidos com Jesus. Aliás, este é o grande propósito da fé cristã, é nos transformar pessoas parecidas com Jesus. E quando você pega numa vassoura, num cântaro, num vidro de detergente ou de desinfetante para tornar o ambiente mais limpo, mais cheiroso, mais agradável, de modo que as pessoas possam chegar, encontrar um ambiente mais leve, isso é serviço, e serviço cristão é algo que só cabe, essa roupa só cabe num crente verdadeiramente nascido de novo. Volto a lembrar aos irmãos o que é um crente nascido de novo. Em Romanos 8, 29, você lembra que nós lemos no início da mensagem, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Imagine que Deus tem como alvo na minha vida máximo, e para lá vai concorrer seus sofrimentos, suas lutas, suas dificuldades, é sempre com a proposta de te fazer parecido com Jesus. Os amigos de Jó imaginaram que ele estava sofrendo tudo que sofreu, ele estava passando por todo aquele vale profundo na vida, imaginando que era por conta de algum pecado, e ele foi acusado pelos seus amigos de uma série de pecados. Mas não, depois dele fazer 16 perguntas a Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? O livro termina dizendo que Deus mudou a sorte de Jó, lhe dando uma família no lugar daquela que ele havia perdido, lhe concedendo o dobro do que ele havia angariado no seu tempo de saúde, e não responde a nenhum dos seus porquês. Porque, meus queridos irmãos, se existe um fruto glorioso do sofrimento, é nos tornar a imagem de Jesus, é nos tornar pessoas mais quebradas, pessoas mais humilhadas. E esse quebrantamento, essa humilhação que muitas das vezes um drama de saúde, outras vezes um drama material da vida, vai trazendo para a nossa experiência do cotidiano, nós vamos perdendo as escamas adâmicas e vamos ganhando aquela vitalidade da imagem de Jesus refletida em nosso coração e em nossa mente. A ideia é de sermos conhecidos de Deus, e os conhecidos de Deus são os convertidos, que são lentamente, porque isso é um trabalho lento, lentamente a pessoa vai sendo formada à imagem de Jesus. Pouco a pouco ele vai desaparecendo e Jesus vai aparecendo de forma gloriosa. O verso 8 diz: nunca me lavarás os pés, disse-lhe Pedro. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se você não partilhar comigo desse cerimonial do serviço, você não tem parte
nesse ministério. Você não tem parte comigo. Parece-me que Jesus está dizendo para a gente, de uma forma muito sutil, que nós só teremos parte com Ele naquilo que Ele está fazendo, do momento em que começarmos a participar intensamente do serviço. Ora fazendo uma coisa, ora fazendo outra. Às vezes, no domingo eu sou abençoado pelo serviço de algumas mãos ungidas, que vão mexendo o arroz, que vão cozinhando os quitutes, fritando os pastéis que eu não posso comer, mas eu sou tentado a comer, porque depois do culto tem lá um pastel me esperando. Guardamos para o pastor. E lá tenho eu de comer os pastéis, não é? E lá tenho eu de envenenar meu corpo, mas aí a gente diz assim, é só uma vez, vocês não sabem o sacrifício que eu faço durante a semana, comendo ovo cozido de manhã com um copo de café, não é? Colocando os carboidratos de lado só para poder comer um pastel frito na cantina da igreja, porque é produto do serviço dos cristãos. É produto daquele trabalho, daquele cerimonial, daquele rito sagrado que é feito em nome de Jesus, com uma finalidade que venha glorificar o nome de Jesus. Que coisa linda é o serviço cristão. Como nós nos parecemos com Jesus à medida que servimos aos seus propósitos. Na ótica de Pedro havia uma escala de importância no grupo. A gente também lida de forma indireta e erradamente com essa imaginária escala, onde nós nos sentimos mais honrados ou mais diminuídos. Mas, na verdade, essa escala de importância, Jesus assumiu o lugar mais baixo, uma vez que o menor escravo era quem se encarregava desse serviço de lavar os pés das pessoas. Mas quando Pedro compreenderia isso? Jesus disse para ele, o que eu faço você não compreende agora, mas compreenderás depois. Quando Pedro compreenderia isso? Quando ele de fato se convertesse, quando ele de fato nascesse de novo. E igreja para ele não significava apenas um amontoado de gente envolvida num rito religioso, mas igreja para ele significava o ajuntamento dos redimidos, o povo de Deus, o povo consagrado de Deus, o povo alcançado pelo Senhor nosso Deus. Portanto, até que a gente ame, até o ponto de servir absolutamente, não chegamos a entender nada a respeito do Evangelho. Por isso, as amizades, os relacionamentos são obedecendo mais ou menos as mesmas lógicas lá de fora. Mas eu digo aos irmãos que não, e vão encontrar em mim resistência aqui dentro da comunidade. As lógicas aqui de dentro são outras. As lógicas daqui de dentro, elas não são aquelas que julgam as pessoas por conta da sua escala de importância. Não são as lógicas que medem as pessoas pela sua condição financeira, social. Não são as lógicas que medem as pessoas pelos graus acadêmicos que colaram. Não, absolutamente. Mas de fato nós somos conduzidos exatamente por conta de uma vida transformada, de uma vida restaurada, de uma vida que engrandece, que louva, que exalta o nome do Senhor. Irmãos, não há um grau de importância na comunidade que nos exclua do serviço, a mim e a você. O serviço nos inclui e o serviço nos formata à imagem de Jesus. Vamos orar.
Amado Deus, nós nos levantamos diante dos seus olhos e clamamos para que a sua misericórdia e graça seja sobre as nossas vidas, seja sobre os nossos corações. Que o Senhor nos ajude a nos vestirmos humildemente da toalha, do cântaro e da bacia, e passemos a servir, porque é onde nós melhor somos identificados a Jesus, é nesse ato do serviço. Que o Senhor abençoe nossos corações, abençoe cada vida que está entre nós nesta noite, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso receba a glória e a honra, e praza-te, Senhor, em transformar nossos corações, nossas mentes, nossa vida na direção do serviço permanente a Ti, em o nome de Jesus. Amém.